Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal compartilho com você aprendizados adquiridos durante esse período no qual venho enfrentando o endividamento. Mas o vídeo de hoje, ele será um pouco diferente. Ele será utilizado para eu compartilhar com você uma experiência muito dolorosa, mas uma experiência que me trouxe um aprendizado absurdo. E, de repente, ao ver pelo que passei, ao refletir sobre as consequências, né, do que vivi, você possa aprender e, quem sabe, não passar por isso. E se infelizmente estiver passando, que consiga passar com apoio, com um pouco mais de esperança, um pouco mais de conforto do que eu, porque foi dureza, foi difícil, mas eu consegui. Hoje, gente, hoje é um dia especial para mim. E existem, sabe, esses dias que funcionam como um divisor de águas na nossa vida. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu computador, porque eu fiz uma cola, tá bom? Não quero deixar nada de fora. Então, esses dias que funcionam como divisores de água na nossa vida, eles existem. E eu estou vivendo um dia desses hoje. Eu tô aqui para compartilhar com você o encerramento de um ciclo de quase 3 anos. Foi um ciclo de grande aprendizado. Então, eu fiquei permaneci em silêncio e me reconstruindo durante esse processo, sabe? Mas, mais do que celebrar esse ponto de chegada, eu quero falar com você a respeito desse caminho, dessa caminhada e sobre o que aconteceu e o que acontece dentro da gente quando a gente passa por algo assim, sabe? Quando a gente finalmente chega onde a gente tanto precisava chegar. Então, gente, em agosto de 2023, eu vivi um dos momentos mais complicados da minha vida e isso aconteceu porque eu estava carregando um peso que não era meu, né? Eu estava num relacionamento complicado e adquiri responsabilidades que realmente não eram para ser minhas ou que não eram para ser somente minhas. Então, sabe quando você tenta dar conta de tudo sozinha, que você fica em relacionamentos desgastantes, você tá num trabalho que te suga tudo, né? Sabe, fazendo negócios que visivelmente são projetos falidos, sabe? Você tá misturado, envolvido em contas que não sei se você já passou por isso. E com tudo isso, eu esqueci de olhar para mim mesma, sabe? O meu corpo físico cobrou a conta, então eu estava exausta de carregar o mundo nas costas e eu acabei cochilando ao volante. Sofri um acidente com meu carrinho e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, saí ilesa. Realmente não tive um arranhão. Mas as consequências vieram e uma delas foi a minha carta. Eu tive uma suspensão da minha habilitação nesta noite, né, nesta manhã em que eu sofri esse acidente e o meu direito de dirigir foi suspenso. Naquele momento, perder a minha carta foi como perder parte da minha liberdade, sabe? Mas olhando hoje, eu entendo que isso foi uma limitação que a vida colocou para mim, foi um freio que ela me deu, sabe? Para eu parar de correr pelos outros e começar a correr por mim mesma, correr para mim mesma, entende? Então, foi um
processo onde eu precisei suportar muitos altos e baixos. Eu passei esses quase 3 anos sem dirigir, né? Foi complicado. Eu tive momentos em que, nossa, muito difíceis, muito difíceis. Quem anda de carro sabe. Quem depende de carro sabe. Quem mora em locais afastados sabe. O quanto é difícil você depender de condução, Uber. Aqui na minha região tem uma dificuldade tremenda até para Uber, sabe? Eles evitam esse bairro, esse bairro é muito afastado, então se o motorista vem me trazer, ele certamente vai voltar sem passageiro, então para ele não compensa. Se ele vem me buscar, ele fica com receio porque nem aparece o nome do meu bairro, aparece o nome de um bairro muito perigoso que tem aqui perto e eu não consegui mudar isso no aplicativo e foi um sofrimento muito grande para compra. Eu tenho 3 filhos e é uma história, sabe? Então eu precisei ser muito forte e eu preciso ser muito honesta com vocês. O processo de me refazer não foi uma linha reta, uma linha bonita. Não foi, não. Não é como nos filmes, sabe? Onde a personagem decide mudar e no dia seguinte já tá tudo certo. Não foi nada disso. Viver esse processo muitas vezes foi doloroso. Eu chorei muitas vezes no banheiro, escondida dos meus filhos, aqui no meu quarto. Chorei carregando compras. Eu lamentei muito. Nesse processo eu precisei lidar com o auto-perdão, porque fui eu que construí isso, não é? Precisei conversar comigo, sabe? Aquela parte de mim, adulta, precisou conversar com aquela parte criança que estava esperneando naquele momento em que carregava sacolas, aquele momento em que chamava um Uber e ele não vinha, aqueles momentos de atravessar passarela escura com compra pesada, sem saber se podia ser assaltado ou não. A parte adulta de mim precisou conversar comigo e dizer: você construiu isso, você vai resolver isso, e essa é a sua realidade. Então, foi um processo gigante de autoconhecimento, de autogestão, de muita reflexão e, sabe, resiliência. Foi um misto de muita coisa que me trouxe até aqui. E hoje falar de tudo isso me deixa com um nó na garganta, mas vamos lá. Eu tive que lidar com frustração. Eu precisei depender de outras pessoas também, sabe? Eu precisei de ajuda. Eu pedi ajuda, nem sempre recebi. Eu precisei caminhar quando eu queria correr nesse processo. Eu também enfrentei dias de profunda exaustão, onde a única coisa que eu conseguia fazer era aguentar, um dia de cada vez. Houve dias em que eu tive um pouco mais de força, sabe? Em que eu me sentia gigante por estar dando conta de tudo aquilo sozinha. E houve dias de desânimo absoluto. Dias onde a dor do passado e as marcas do que vivi pareciam pesadas demais.
eu suportei. E eu permaneci. Quando uma mulher decide sair, gente, de uma situação que a destruiu, sabe? Que a desestruturou, ela precisa aprender a ser paciente, ela precisa entender, precisa saber, precisa aprender a ser a sua própria cura, sabe? É um processo muito complexo, muito solitário também, um processo muitas vezes esmagador, né? Mas isso forja a gente. Então, eu consegui, passei por esse processo e hoje eu quero compartilhar com vocês a vitória. É por conta de tudo isso que hoje é um dia tão importante, tão especial. Eu estou indo pagar o meu curso de reciclagem para finalmente recuperar a minha habilitação. E vou contar uma coisa para vocês. O valor é R$ 550 e eu vou pagar à vista. À vista. E isso torna tudo isso mais potente, sabe? Quem me acompanha sabe o quanto eu mudei a minha relação com a minha vida, com o meu dinheiro. Minha vida financeira mudou completamente. Eu escolhi não usar mais cartão de crédito. Na verdade, gente, eu não escolhi. Eu não quero ser hipócrita aqui com vocês. Eu não escolhi. Parte de mim escolheu isso depois que eu fui proibida, né, de utilizar alguns cartões de crédito. E eu conto isso no outro vídeo para vocês, tá bom? Mas eu vou pagar à vista. E isso me deixa muito contente, muito contente. Eu escolhi, ou melhor, eu juntei cada centavo desse valor e ele representa a minha disciplina, representa a minha clareza, representa o sucesso do meu plano, de parte do meu plano, né? Eu não devo nada a ninguém, não vou ficar devendo nada a ninguém para poder recuperar a minha dignidade, poder dirigir de cabeça erguida por essas estradas afora. E eu conquistei isso. Eu conquistei isso. A minha dignidade. Isso é bárbaro. É incrível. Mas também, gente, eu preciso confessar para vocês uma coisa. É incrível. Mas eu tô sentindo um vazio também. Ao mesmo tempo em que sinto essa satisfação, eu sinto um vazio silencioso, assim, depois dessa tempestade. Entende? É uma coisa muito doida. Mas eu não quero vir aqui pintar um quadro perfeito para você, porque a verdade é que hoje, junto com o alívio de ter vencido essa etapa, eu também estou sentindo um vazio estranho. É esquisito. E eu faço questão de falar sobre isso com você, porque a gente quase não ouve as pessoas falarem sobre o dia seguinte da vitória. A gente passa tanto tempo lutando, correndo, resistindo à tempestade, e quando o vento finalmente para, o silêncio assusta. O silêncio, ele quase que incomoda. Quem convive com a pressão sabe o sentimento que nem sempre acompanha a lógica das nossas conquistas. Esse vazio que eu sinto agora não é ingratidão, gente, por favor, não entendam assim. Não é ingratidão.
É o meu corpo, é a minha mente, finalmente, entendendo que essa guerra acabou. Essa guerra acabou. Meu corpo, minha mente estão entendendo que eu posso desarmar os meus escudos. Eu posso finalmente descansar. Descansar desse cansaço de 3 anos de luta que finalmente encontrou espaço para se manifestar. Esse vazio é, na verdade, um espaço em branco para eu preencher. É um recomeço. Eu vou poder pegar meu carro, dirigir sem medo de ser parada. Vou apresentar a minha CNH com muita tranquilidade, sem multa, sem restrição alguma. E era assim que eu era, antes desse relacionamento horroroso chegar na minha vida. É muito bom poder arrumar as coisas. É muito bom. Então eu concluo e concluo, né, essa fase e retomo a direção da minha vida nesse pequeno ponto que é tão fundamental para mim, vai trazer para mim conforto, segurança, vai deixar o meu mundo dos meus filhos maior, melhor. E eu quero te dizer que se você está passando por um momento em que parece que tudo desmoronou, em que você precisa suportar um dia difícil, sabe? E outro complicado, e outro também, sabe? Aquele período em que é um dia difícil atrás do outro. Continue. Foi isso que eu fiz. Não tenha pressa de ficar bem imediatamente. O tempo de reconstrução é sagrado e ele exige uma paciência, sabe? Ele exige que a gente tenha uma paciência gigantesca conosco. Hoje eu estou apenas recuperando o direito de dirigir o meu carro físico. Não. Hoje eu não estou recuperando apenas o meu direito de dirigir o meu carro físico. Eu estou celebrando o fato de que há muito tempo eu recuperei a direção da minha própria vida. E eu posso ter sentido o vazio, sabe? O vazio dessa chegada. Mas agora eu tenho o volante nas minhas mãos para decidir para onde eu quero ir. E eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Assim como eu cheguei aqui nesse dia onde eu posso finalmente guiar o meu carro de cabeça erguida, pegar uma moto se eu quiser e guiar também livremente, eu vou chegar no dia em que eu não vou ter mais nenhuma dívida contraída durante todo esse período em que estive nessa relação. Vai chegar esse dia. Logo estarei aqui, gravando isso para vocês, compartilhando essa conquista com vocês. E prometo, não vou florear nada, romantizar nada, porque não tem flores. Muito embora esse processo tenha muito aprendizado, sim, muito conhecimento, sim, não é bonito, não é agradável. E eu não desejo para ninguém. Mas é isso. Eu tô feliz por vir compartilhar essa vitória aqui com vocês, meus queridos. Obrigada por caminharem comigo. Um abraço bem forte, bem apertadinho para cada um de vocês que chegou até aqui, né? E lembrem-se sempre de respeitar seus processos,
respeitem seus processos, ok? É assim que a gente vence. Um grande beijo e até o próximo vídeo.